Bem-vindo ao Surtadamente! E hoje o nosso episódio vai falar sobre depressão. É um tema sério que a gente vai ter um desafio grande aqui, né, Flávia? De usar esse tema de uma forma leve, mas também que você consiga entender a seriedade e a responsabilidade sobre esse tema. Exatamente, porque é fundamental que se conheça o máximo possível sobre depressão. Então a gente vai começar depois da vinheta. Fica com a gente. E aí, Paulo, então vamos começar te Vamos! apertando. Adoro quando você aperta. Ô, louco! Vamos lá, Paulo. Era cheio de me apertar aqui, gente. O que é humor, Paulo? Acho que é importante a gente entender o que é humor antes da gente falar sobre a depressão em si. Antes da gente falar sobre humor também, vamos falar sobre o humor. Ele está dentro de uma coisa que eu gosto de falar, que é um conjunto, que é a afetividade, né? Quando a gente fala de afetividade, é aquilo que nos afeta. E dentro da afetividade a gente tem o humor, a gente tem as nossas emoções e nós temos os nossos sentimentos. Então o humor, o que ele é? O humor é o basal ali, né? A base, aonde as emoções e os sentimentos vão agir. Então tem aquela pessoa que tem às vezes está, né, naquele humor eufórico. Quando a pessoa está no humor eufórico, ela provavelmente vai viver emoções que estão ligadas a esse humor. Então ela vai muitas vezes estar feliz, Alegre, alegre, ou às vezes entusiasmada. até num sentimento exagerado sobre essas coisas, né? Às vezes ela está naquele humor mais down, ela vai acabar trazendo emoções, uma Tristeza, tristeza, uma melancolia. melancolia. E é importante a gente entender as emoções. As emoções são aqueles sensações que a gente tem, que elas podem ocorrer durante o dia. Às vezes um dia você acorda feliz, outro dia você acorda triste. E as emoções, elas sempre vêm para nos comunicar algo, né? Por exemplo, quando eu estou triste, essa tristeza muitas vezes ela está querendo me comunicar que alguma coisa eu preciso mudar, alguma coisa não está legal na minha vida. Quando eu estou angustiado também, eu gosto de falar que a angústia, apesar dela ser ruim, ela é uma gasolina, né? Ela é um empurrão para a gente poder tocar alguma coisa que às vezes a gente fala, eita, tá alguma coisa que não está legal na minha vida. Então as emoções são isso, né? Os sentimentos é o que a gente alimenta, né? Então, assim, o amor, né? O amor é um sentimento que eu alimento. Dentro do amor pode ter várias emoções. Então eu vou, né, igual num relacionamento. Um amor dentro de um relacionamento é um sentimento aonde eu alimento. Se eu deixo de alimentar, aquele amor deixa de existir. Ficou claro? Deu para entender? Deu para entender. Deu? Ou ficou Gostei. confuso? Não, adorei, Gostou? adorei. Então esse é o humor. E tá muito ligado à depressão, né? Que a gente vai estar conversando agora, que o quanto E, altera, né? e essa pergunta, né, o que é humor, que eu acabei fazendo para você, é para a gente diferenciar, né, o que é depressão, Sim. depressão doença, que Uhum. é um estado, né, de uma alteração funcional no cérebro, Sim. tá? De estados de humor, né, de Exato. sentimentos, de emoções, né? Talvez seja o principal, né, para você fazer um diagnóstico certo se uma pessoa está doente ou se ela não está doente. É Exato. saber diferenciar o que é doença e o que é estado de De humor. E o humor, que compõe o sentimento e o humor. que compõe o humor, tudo isso que o Paulo acabou de explicar. Exato. E o que é a depressão, então, Flávia? Pegando esse pressuposto, o que É. é a depressão? Então, a depressão é uma doença, Sim. tá, Paulo? Então, o que quer dizer doença? Ela tem uma disfunção na atividade cerebral, tá? Normalmente relacionado ao funcionamento das redes dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, né? E outras alterações que eu vou falar ainda mais para frente, tá? E assim, que é uma síndrome. Essas alterações vão ocorrer uma síndrome. O que quer dizer síndrome, Paulo? É um conjunto de sintomas. Por Sim. isso que diferencia só de uma emoção de tristeza. Na verdade, a pessoa ela vai ter, nesse conjunto, vão ter alteração do humor, né? Da Sim. afetividade, das questões emocionais para o lado negativo. Sim. Então, ela vai ter assim, mais tristeza, mais melancolia, mas ela vai ter outras coisas também, Então, interessante, como né? alterações. Só cortando você, porque é legal pegar isso, né? Pegando o humor. Então, se a pessoa ela tem o humor que é afetado
né, devido à depressão, então automaticamente ela vai acabar tendo emoções e sentimentos que combinem com esse humor do qual ela está ali vivenciando, né? É isso mesmo? Exatamente, exatamente. E assim, aí ela vai ter esse humor, né, mais focado para o lado negativo, mas ela vai ter o combo inteiro, Sim. né? Que aí vai fazer a diferença entre só as emoções e a doença. Que são alterações também, que a gente fala, vegetativas, porque vai ter alteração do sono, Sim. vai ter alteração de prazer, de desejo sexual, vai ter alteração de apetite, tá? Vai ter alteração também cognitiva, de memória, de concentração, de lentificação de pensamento, de falhas de raciocínio, tá? Da função executiva como um todo. Então, assim, é um conjunto. Então, assim, essa disfunção da atividade cerebral, que a gente chama de depressão, está relacionado a um conjunto de sintomas, e não só as emoções negativas. E você sabia que existe depressão sem emoções negativas? Sabia, quer dizer, não sabia. Que também pode ter uma depressão, que vai ter uma alteração de todos esses sistemas, né, no cérebro, só que não vai ter essa parte mais melancólica. A pessoa pode ter o que a gente chama de apatia. Sim. Né? Então, ela simplesmente não sente nada. E isso pode ser, né? Tudo é blazer, não tem graça, também cinza, né? Pode ser depressão. Sim. Às vezes, muito mais difícil de se diagnosticar, porque a pessoa não se queixa daquela tristeza, daquela melancolia, mas ela sente que para ela tanto faz. Sim. Ela está totalmente desinteressada em tudo. Sim. Né? Esqueci de falar, nesse combo, que é super importante falar, tem também alteração da atividade motora. Quando a pessoa ela tem baixa energia, baixa disposição, né? Ela também tem um desinteresse, um desânimo por tudo. Então, assim, é diferente de falar só que uma pessoa está triste, porque às vezes ela está triste porque rompeu um namoro. Uma fase. Ela está triste porque perdeu um emprego, é só uma fase. Exato. Outra coisa, além de tudo, esse combo, Paulo, ele tem que estar por no mínimo 2 semanas. Direto. Sem aquela interrupção, né? Sem interrupção, entendeu? Sim. No mínimo, né? E é interessante, né? Até para você que está assistindo, ouvindo o podcast, porque infelizmente a gente escuta muito, né, Flávia, que a depressão é uma frescura, a gente escuta muito isso, que a depressão é uma falta de fé. Eu tive, né, um período, né, que eu comentei aqui já, que eu, né, vivia uma depressão, e eu escutei muito, Flávia, é falta de Deus, é falta de oração, é falta de ir para a igreja, se você rezar, passa, isso daí é só você pegar uma enxada que passa, e isso dói, né? É até difícil falar o que eu ouvi, porque muitas pessoas às vezes acabam até piorando, né, a sua condição pelo fato de não ser compreendida. E a gente vai até falar um pouquinho mais sobre as consequências que a depressão acaba causando. Infelizmente, muitas pessoas, elas, por essa falta de compreensão, de empatia das pessoas que estão próximas, às vezes muitas pessoas ainda bem não passaram pela depressão e às vezes acabam não compreende, né? Nossa, é só levantar da cama. É só você fazer isso. E até porque todo esse conjunto de sintomas que a gente acabou de falar, muitas vezes leva à incapacitação. Sim. Né? Tanto de trabalho quanto uma incapacitação social. Sim. Muitas vezes a pessoa vai para um isolamento social, né? Sim. E às vezes uma incapacitação até da relação interpessoal. Exato. Então, assim, é bem sofrido, piora muito a qualidade de vida da pessoa, traz um prejuízo funcional muito grande. Então, assim, a depressão é uma das doenças que mais incapacitam no mundo. E tudo que a gente está falando é fundamentado, não é nada tirado da nossa cabeça, alguém que chegou e falou, não, tudo é estudo, tudo, né, Flávia? Sim, tudo são anos de estudos, né? Então não é uma frescura, como muita gente, infelizmente, ainda fala. E quando a gente fala de depressão, Paulo, a gente normalmente fala da depressão que é a mais comum. A maior. A transtorno depressivo maior, sim. Tá? Mas existem outras formas de depressão. Sim. Tá? Poderia citar? Poderia. Tem a depressão maior, né? O transtorno depressivo maior, que é quando a gente
Que eu falei. Que você falou, que a Flávia explicou muito bem. Tem a outra que eu vou colar aqui, tá? É o transtorno depressivo persistente, porque antes era mais conhecido como distimia, né? Não é tão usado mais, né? Que é aquele... Ele é mais mascaradinho, É né? uma depressão leve, que às vezes a pessoa consegue ir levando, empurrando, né? Sim, mas ela tem um longo prazo, ela dura pelo menos... Ela persiste uns 2 anos, assim, pelo menos, para considerar, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, Flávia, é sobre o que a gente conhece da TPM, né? Então, que atualmente não se chama... Não, a TPM, ela existe. Sim. Atenção pré-menstrual. Sim. Só que o transtorno disfórico pré-menstrual é uma forma de depressão também. Mas ela tá ligada à TPM? Sim, o transtorno disfórico pré-menstrual é a forma de TPM que é muito mais intensa. Sim. E que tem componentes emocionais importantes. Olha que interessante. Tem muita gente Tanto que ele é classificado disso. como depressão. Sim, e tem muita gente que não sabe disso. E é tratado como depressão, né? Sim. E você consegue explicar um pouquinho sobre ela? O transtorno disfórico pré-menstrual, vamos supor, a TPM, a pessoa tem dores físicas, né? Sim. Então, inchaço abdominal, dor de cólica, às vezes dor de cabeça, vontade de comer mais chocolate, doce. A TDPM, ela vai ter tudo isso, mas assim, é meio que insuportável para ela, porque tem um grau de irritabilidade muito intenso ou um grau de melancolia muito intensa. Às vezes a pessoa fica mais explosiva. Muitas vezes fala assim, eu não posso ouvir ninguém, eu não posso ouvir barulho, né? Então, tem um componente emocional de sofrimento lá junto com a TPM, né? Que a TPM, né? São 1 semana, 10 dias antes da pessoa menstruar. Então, nesse período, a pessoa ela tem uma descompensação emocional tão intensa que a gente vai chamar de transtorno disfórico pré-menstrual e vai tratar como... Vai classificar como uma forma de depressão e vai tratar como depressão. Sim. E a gente também tem o transtorno depressivo, que é por outras causas médicas, né? Ou por... medicações. Ou por medicações. O que seria isso, Flávia? Então, porque tem depressões que ela é decorrente de alguma outra causa médica, né? Sim. Por exemplo, um quadro demencial, ou às vezes é relacionado a uma associação com um hipotiroidismo, ou está relacionado a alguma medicação que a pessoa está tomando, por exemplo, corticoide, ou está tomando, fazendo imunoterapia. Sim. Então, são situações que também podem levar a um quadro de depressão. Por exemplo, só que é induzido por drogas ou relacionados a uma doença clínica. Ah, né? tá. Então, por exemplo, a pessoa ela descobriu que ela tem câncer. Seria isso ou não? Não. Só para a gente entender melhor. Não. Ela descobriu que tem câncer, isso pode gerar um sofrimento emocional, psicológico, que, assim, para quem tem predisposição, pode levar ela a adoecer. Entendi. Como um estresse. Entendi. Mas esses induzidos por droga ou por uma doença clínica é diretamente. Diretamente. Existe realmente algo que a pessoa está... Que está mexendo na atividade cerebral dela, que está fazendo a doença. E as causas da depressão, Flávia? Assim, ela é uma condição somente, assim como a gente falou, genética, enfim? Ou existem causas, coisas que podem acontecer, que podem levar a pessoa a ter a depressão? Então, eu vou falar de uma maneira resumida, mas depois eu faço questão de estar aprofundando um pouquinho, tá? Porque eu acho que o nosso público aqui que está assistindo sobre depressão, ele merece saber o que está acontecendo em relação aos estudos, em relação à depressão. E até por né? ser um tema tão delicado. Né? Um tema delicado e saber, né, para onde tem ido, né, as pesquisas, o que tem se achado em relação à depressão. Perfeito. Então, assim, de maneira geral, as causas, assim, vulnerabilidade genética, Sim. tá? E com os estressores ambientais relacionados a aspectos psicológicos, tá? Assim, de maneira geral, tá? Sim. Mas se a gente for falar da questão neurobiológica, a gente vai falar de algumas hipóteses, de alguns fatores, tá? O fator mais conhecido, mas que hoje a gente sabe que é muito simplista, né? Que vai muito além, é a teoria monoaminética, que é aquela teoria que fala que a depressão é causada por alterações dos neurotransmissores, dos sistemas de neurotransmissores. Sim. Que é a serotonina, noradrenalina e dopamina. Sim. Sim,
Isso está relacionado à depressão, mas não explica tudo. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que também está relacionado a um outro neurotransmissor, que é o glutamato, que é o sistema glutamatérgico. Sim. Tá? Por quê? Porque tem quadros de depressão que tem medicações que atuam nesse sistema glutamatérgico e que as pessoas que têm depressão respondem muito bem a esse quadro. E aí a gente sabe que o glutamato também, tá? O neurotransmissor ativador, que melhora muito alguns aspectos, né, do BNDF. Eu vou explicar o que é BNDF, e aí todo mundo vai entender. Mas, assim, um terceiro fator, tá, que se relaciona à depressão é o estresse crônico. Então, o estresse crônico, o que ele vai fazer? Ele vai desregular o sistema nosso, que é o eixo do estresse, que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Sim. Hipotálamo e hipófise, estruturas do cérebro, e a adrenal, ela tá lá é uma glândula que fica em cima do rim. Então, esse eixo, ele se relaciona ao equilíbrio nosso do estresse. Então, quando a pessoa passa por estresse crônico, esse eixo se desregula e começa a ter uma liberação muito maior, por exemplo, de corticoide, de glicocorticoides por essa glândula. Sim. Tá? E esse aumento de glicocorticoides, ele vai atuar nos neurônios, inibindo o gene que fabrica esse BNDF que eu falei para você. Sim. Esse bendito BNDF. Esse BNDF é como se fosse um fertilizante, tá, para a vitalidade do neurônio. Então, assim, ele é extremamente importante. Ele que ajuda o neurônio a funcionar bem. Sim. Então, assim, se eu tenho um estresse crônico, que eu afeto esse eixo, o hipotálamo, hipófise adrenal, que eu aumento o hormônio do estresse, que é o glicocorticoide, e esse glicocorticoide inibe a produção desse BNDF, e esse BNDF é quem ajudava a vitalidade dos neurônios, esses neurônios começam a ter morte, funcionar mal, ou até ter morte desses neurônios. Então, Principalmente em regiões importantes para o humor. sim. Que é o hipotálamo, a região pré-frontal, tá? E a amígdala. Então você vê que tem uma interligação de partes do corpo que fazem, caramba, super interessante. Tem uma outra hipótese também, que é a neuroinflamatória. Sim. Tá? Que é a mesma coisa. Estresse crônico, alteração do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que aumenta, ao invés dos glicocorticoides, nesse caso, a adrenalina. A adrenalina no cérebro, né, a noradrenalina no cérebro, ela vai afetar também, vai estimular, né, a liberação de substâncias inflamatórias no cérebro, que também vão alterar o sistema dos neurotransmissores. Ou seja, nas duas hipóteses é uma inflamação. Uma inflamação. Sim. Então, eu já falei 4 hipóteses. Sim. Tá? E eu vou falar uma quinta hipótese, super importante, que é o eixo cérebro-intestino. O eixo cérebro-intestino. De novo, a questão, o estresse crônico, alterando o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, aumentando os glicocorticoides, que vão afetar a microbiota intestinal. Uau! E aí, alterando essa microbiota, vai aumentar a permeabilidade do intestino para absorver mais substâncias tóxicas e levar à inflamação do organismo. Sim. E também à neuroinflamação. Uau! Gente, tá? Gente, eu quis aula, foi uma aula. Eu quis falar tudo isso para vocês, não no sentido de complicar aqui. Sim, tá? mas para entender, né? Mas que no existe sentido de que, assim, tem muitas alterações, né? Além de ter uma alteração no sistema serotonina, noradrenalina, né? E dopamina, e que vai além disso. E, assim, o quanto que é importante essa questão do estresse crônico, Paulo. Sim. E o que seria estresse crônico? Por que as pessoas estão adoecendo tanto em relação à depressão? Sim. Está explicado. Real. Até porque a gente está num mundo totalmente estressante, né? E esse estresse seria por uma vida estressante também?
Sim, estresse crônico é quando a pessoa ela se mantém num nível de tensão, de preocupação, de estresse, né? Por muito tempo. Sim, um longo Então, período. assim, uma pessoa que está trabalhando insatisfeito, ou sob tensão, ou numa demanda muito grande, uma pessoa que está num casamento tóxico, né? Uhum. Ou num relacionamento difícil, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está prestando concurso, tudo que possa gerar tensão a longo prazo, uma pessoa que vive numa cidade grande, violenta, que morre de medo e tem que uma pessoa que tem que andar 2 horas dentro de um ônibus para chegar no trabalho. Então, assim, se você imagina que o estresse crônico é causa de... Como é assim, por tantas vias ele pode causar depressão. Então, assim, isso explica porque o número de depressão tem aumentado cada tanto. vez mais, muito. Né? E isso, né, que a gente vai falar daqui a pouco também, questão de qualidade de vida, né? O quanto isso, que as pessoas às vezes tanto falam, que às vezes parece que é bobeirinha, né? Até parece que isso vai evitar a depressão e você vê que por isso que a medicina de estilo de vida, que a questão de mudança de estilo de vida é tão importante para evitar uma depressão. Sim. E também para ajudar você a sair da depressão, né? E Flávia, assim, é uma coisa que eu escuto muito, conheço pessoas que acabam relatando isso, né? Confesso que dentro do meu atendimento, depressão é praticamente quase zero, né? Eu não tenho muitos pacientes depressivos, não é muito meu público, mas eu escuto muito, né? Falando pessoas que eu conheço, né? Que às vezes fazem tratamento e parece que às vezes a medicação ela não funciona, né? Parece que não tem uma efetividade. Isso realmente pode acontecer? Pode? São os transtornos depressivos resistentes. Sim. Né? Cerca de 20 a 40% dos pacientes não respondem a tratamento. De 20 a 40%? De 20 a Nossa, 40%. isso é um número... Mas o que essas pessoas fazem? São classificados como transtorno depressivo resistente. É um número alto, né? Assim, se a gente parar para pensar de 20 a 40% não responder. E aí mas mesmo para essas pessoas, existe uma solução? Existe um tratamento? Não que ele vai ficar deprimido na cama sem conseguir levantar, mas é um quadro que não melhora totalmente. Sim. Não atinge o objetivo, que é ter uma resposta e uma recuperação total dele. Sim. Né? Então, assim, o que seria transtorno depressivo resistente? Quando você já tem... A gente primeiro tenta a monoterapia. A gente tenta um antidepressivo na dose adequada, não deu certo. A gente tenta outra classe de antidepressivo. Sim. Vai para a dosagem, né, adequada, a máxima, não deu certo. A gente associa os 2 antidepressivos, 2 classes de antidepressivos diferentes, em dosagens adequadas, também não dá certo. Existem medicações que são potencializadores dos antidepressivos, por exemplo? Exatamente. Aí a gente utiliza associação de antidepressivos com potencializadores de antidepressivos. Você já deve ter ouvido falar, ou muita gente fala assim, nossa, a fulana de tal toma 5 medicações. Sim. E não melhora. Sim. É essa paciente, não é que o médico é ruim. Uhum. É porque ele está tentando associar, colocar potencializador de antidepressivo e às vezes a pessoa já não tem resposta não tem uma mesmo. Resposta. Tem uma explicação? E aí mesmo associado a tudo que ela possa fazer de bom. Às vezes vai estar fazendo psicoterapia, está fazendo meditação, está fazendo tudo, né? Tem uma legião de pessoas rezando para ela, tem sei lá, ganhou na Mega Sena e nada sim, tá? Sim. Resolve. E aí a gente vai também, aí vai tentando, né? E assim, existem medicações assim que são os mais indicados para o transtorno depressivo resistente, que esses é mais difícil, né, o paciente não responder. Sim. Tá? Eles só são em último caso, assim? Sim, a gente vai primeiro tentando associação, porque é o mais simples, é o mais fácil, né? Porque, por exemplo, eletroconvulsoterapia, né? O antigo eletrochoque. Você sabia que hoje é usado? Não. E ele é um dos tratamentos... Eu sabia, né? Tá dando de bobo, né? Tá dando de bobo. Às vezes eu faço umas perguntas, né, que parece que eu não sei, mas eu faço seu papel de casa. O Paulo é um ótimo entrevistador. Então, aí a eletroconvulsoterapia
um aparelho, né? Que Mas é ele é usado, feito de forma totalmente diferente, humanizada, né? Sim, no sim. centro cirúrgico, o paciente anestesiado, ele não vai lembrar de nada, né? E você provoca, né, com esse aparelho, uma crise convulsiva no paciente, Uhum. né? E são várias sessões, né? Cada paciente vai ter o seu protocolo para seguir. E é um tratamento que normalmente é para os quadros resistentes. Sim, E aí eles começam a ter alguma resposta, né? sim. É como se estivesse dando um start ali, Sim, né? mas esse também é usado quando a pessoa ela também não está resistindo, não tá, ou melhor, a todas as medicações que ela está tentando não está sendo efetiva. Sim, sim. Já tentou de tudo, a gente considerou mesmo que é um transtorno depressivo resistente, né? Entendi. E um outro, agora o mais atual também, que a gente tem, que é a esquetamina, que é um tratamento também em clínicas especializadas. Em clínicas especializadas não, em clínicas que têm essa possibilidade de estar aplicando, né? Tem autorização para estar aplicando esquetamina, tá? Porque ela tem que ser supervisionada. Sim, É um anestésico, só que é dado numa dosagem que não vai anestesiar o paciente, sim. normalmente é 1/4 da dose. E o paciente, quando ele responde, só 30% não responde, mas quando ele responde, ele tem uma resposta já de imediato. Esses 30% Dos é dos pacientes pacientes resistentes. Olha existentes. como Ah, que é então, sim, potente super. a substância. E ele tem uma resposta que normalmente já começa da primeira aplicação. Uau. Né? Então, assim, é um grande potencial esse tratamento. Né? Sim, E, são esses quadros, né? sim. Que são difíceis de tratar, mas que ficam lá entre os 20% do consultório, que eu acho que é bastante, né? Sim, sim. E a gente vê, né, que né, a gente pega o tratamento, pega tudo isso que a gente conversou e a depressão ela tem as suas consequências, né, Flávia? Como a própria a incapacitação de fazer coisas simples da vida, né? Às vezes até de sair de casa, de tomar banho, né? Tem pessoas que elas acabam deixando de fazer até necessidades simples do dia a dia, até de escovar um dente. Até depressão mais simples, sabe, Aham. Paulo? Eu percebo assim que a paciente fala, ai, olha, eu fazia unha toda semana, Uhum. mas assim, faz 2 semanas que eu não faço. Sim. Ah, eu deixei de sair para jantar fora. Às vezes até coisa simples. Ah, eu não tenho ido passear, conversar com as minhas amigas, eu tenho evitado as pessoas, Aí né? baixa totalmente a qualidade de vida da pessoa. Baixa qualidade de Porque vida. ela deixa de fazer essas atividades simples, não consegue fazer uma atividade física, não consegue fazer uma atividade de lazer, que dá Não prazer com a consegue, não família. consegue estudar, Sim, perde né? total. Não tem interesse em assistir um filme, em fazer uma leitura. A autoestima vai lá embaixo. A A pessoa deixa de se autoestima, cuidar, assim, né? Você vê assim, a a autoestima lá pessoa. no, assim, a sensação que ela tem é de incapacitação, porque naquele momento ela está num período de incapacitação grande, Sim. né? E aquele sentimento de falta de. Não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, né? Aquele sentimento de desesperança. Isso eu falo sempre, tá? Porque é extremamente importante, Paulo, para os meus pacientes, para que fique bem claro para eles que a depressão leva a gente a ter pensamentos negativos, Sim. né? E assim, e as emoções também muito negativas. E vai levando a um estado também de rigidez mental muito forte. Então, assim, se você começa a dar espaço para os pensamentos negativos, eles vão crescendo e vão começando a fazer sentido. Por quê? Porque vai fazer sentido com as suas emoções da depressão. E é um risco enorme para começar a criar aquela pontinha de ideação suicida. Uhum. Aí, naquele momento, quando você começa a pensar muito negativo, a perder a esperança, começar a enxergar, né, a morte como uma saída, você imediatamente tem que procurar pessoas para te ajudar. Que daí a gente chega no que eu acho que é o fim mais trágico Isso. da depressão, né? Que E é o é suicídio. importante ele saber que isso faz parte da depressão. Sim, Porque se ele não percebe que isso faz parte da depressão, ele começa a acreditar nesses pensamentos. sim. E isso é extremamente importante, ele saber, não, é meu estado depressivo, eu vou melhorar, isso vai passar. Eu preciso urgente que alguém me ajude nesse momento. Exato. Ah.
E às vezes as pessoas não percebem, né, que essa pessoa está precisando de ajuda. E às vezes e pegando tudo isso, né? Então você imagina, a pessoa que está incapacitada, que ela não está conseguindo fazer atividades básicas do dia a dia, fora toda a mudança dentro do corpo, doenças metabólicas que acabam aparecendo. Até confusão mental, né? A pessoa pode ter, né, Flávia? Tem depressão, que ela evolui para depressão psicótica, Sim. né? Que é um estado mais grave da depressão. E a pessoa ela começa a ter delírios. Demência mesmo. Não, ela começa a ter delírios, Sim. assim, começar a achar, por exemplo, que ela morreu, Sim. que parte do braço dela tá podre. Sim. Ou, sabe assim, achar que... Eu tenho uma paciente, uma senhora, que ela começou a achar que parentes dela estavam morrendo o tempo todo. Mas demências também podem ter casos de demências? A depressão em si, ela altera a memória e a concentração. Aí é um diagnóstico diferencial de demência. Sim. Tá? Não é a demência, não é a demência em si. Mas... Mas tem muitos estudos que mostram que a depressão ela é algo que predispõe, né, futuramente a um quadro demencial. Sim. Depressões que não são tratadas, né? E fora o suicídio também, né, Flávia? Assim, que é o que a gente chama, né, o suicídio que pode ser de forma direta, que é quando a pessoa ela vai, ela pensa, começa a pensar, como você falou, ela planeja e infelizmente muitas vezes as pessoas acabam tentando, né? É muito comum a gente escutar casos, né? Não, a pessoa foi, ela tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, até que finalmente acabou concretizando. Concretizando. Né? E o indireto também, né? Que pessoas que deixam de tomar medicação. Sim, ou acabam utilizando, né? Álcool em exagero. Tem algumas abordagens da psicologia que falam que é o suicídio inconsciente também, né? Então, às vezes a pessoa ela vai dirigir e ela não usa o cinto de segurança, né? Daí é uma outra abordagem que não é a minha, né? Mas existem algumas abordagens que trabalham bastante com essa área do inconsciente, enfim, psicanálise. Se eu estiver falando errado, alguém pode me consertar aí nos comentários, né? Mas já ouvi muitos professores falando sobre isso, né? Que a pessoa às vezes está ali, né? Aos poucos, tirando um pedacinho da sua vida até chegar ao momento que ela acaba realmente nesse fim trágico, né, Flávia? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. E os diagnósticos diferenciais, Flávia? Então, um quadro, a gente já falou sobre transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Né? Uma pessoa que tem depressão, normalmente ela tem ansiedade comórbida, né? Que a gente fala. A ansiedade também está junto com a depressão. Sim. E às vezes, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela está tão esgotada, ela está tão triste, ela está tão cansada que pode ser confundido com uma depressão. Sim. A esquizofrenia pode ser confundida, porque assim, se uma pessoa está com uma depressão, igual que eu falei, psicótica, delirando, achando que as pessoas já morreram, que ela já morreu, que sei lá, parte do corpo dela está podre, algumas coisas assim que às vezes fazem parte de uma depressão, sim. Pode ser confundida a princípio como esquizofrenia. Quando, por exemplo, pegando a questão da TAG, mas a pessoa ela pode ter uma TAG e depressão ao mesmo tempo ou são duas doenças que não se combinam? Muito comum, né? Sim. Eu pergunto porque eu tive os dois diagnósticos em 2012, 2013. Mas o diagnóstico diferencial, que assim é o maior desafio do psiquiatra, é com o transtorno afetivo bipolar. Sim. Tá? Sim. Porque, assim, o transtorno afetivo bipolar, ele tem também a fase depressiva. E tem a fase maníaca. Só que a diferença é que é uma variação de dois polos, né? Sim. Tem a depressão e tem a fase que é ou da mania, se é bipolar tipo 1, ou da hipomania, se for bipolar tipo 2. Sim. Que a gente vai falar, né? Num episódio. No próximo episódio mais pra frente, só bipolar. Só bipolar. Mas é um quadro que a gente... É um diagnóstico, talvez, assim, diferencial mais difícil, né? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem mostrar que tem essa variação de humor, ela só procura o tratamento na fase da depressão. Sim. Então, a gente fica, às vezes, tratando o paciente por bastante tempo como depressão e, na verdade, é um bipolar. E pode ser prevenido. Pode ser prevenido, não, né? Pode haver prevenções, né, na questão da depressão, né? Sim, Paulo. Gente, a gente estava falando do estresse crônico, né? Sim, sim.
Ó, eles já Já falaram que fizeram. A gente ficou acabou. meio perdido, a gente ficou olhando aqui um pro outro. Gente, pra gente tá sendo um desafio muito grande, né? A gente fazer esse episódio. Vocês sabem que a gente tenta levar sempre o nosso podcast de uma forma leve, de uma forma irreverente. Mas quando a gente fala de depressão, quando a gente fala com um público que sofre, né, com a depressão, é um tato diferente, né, Flávia? A gente tem que levar mais a sério, né? Sim. Porque é um quadro sério que gera Sim. muito sofrimento. Mas pra gente encerrar, Flávia, vamos falar sobre as questões preventivas? Tá, você falou, eu falo outro. Né? Ó, vou perguntar para você primeiro. Tá, perfeito. Como a psicoterapia auxilia, ajuda no tratamento da depressão? Sim, primeiro, né, ela vai te dar um norte de autoconhecimento, que eu acho que é extremamente importante. Quando você entende aquilo que a gente falou lá no começo, né, como é o teu lado afetivo e tudo que compõe a tua afetividade, isso é tão importante. Na terapia você vai aprender o gerenciamento de estresse, que entra em tudo aquilo que você falou, né? Como o estresse ele acaba sendo assim, acho que um protagonista praticamente dentro da depressão. Então, na psicoterapia você aprende, eu oriento muito, eu ajudo dentro da minha terapia, por exemplo, os meus pacientes a encontrar uma atividade física adequada. Eu não sou um profissional que vai chegar para ele e falar, você tem que fazer isso e executar dessa forma. Não. Mas eu ajudo ele a encontrar uma atividade física que é muito importante na prevenção da depressão, que ele vai gostar, que vai ser prazeroso, porque isso é importante também, além do mais da atividade física, liberar endorfina, né, no corpo, que é extremamente importante. A questão de procurar um hobby. Sim, né? sim. O hobby é muito importante, porque o hobby extravasa, né? Às vezes você está naquele dia estressante. E é onde você vai trazer de volta a capacidade de sentir prazer. Exato, né? Em pequenas coisas, em coisas dela, né? Que está relacionado a ela, né? Exato. Eu, por exemplo, hoje, né? Eu tenho um hobby que é jogar vôlei de praia. Amo. E o quanto me faz bem. Às vezes eu saio cansado do consultório, mas eu vou lá, voltei, né, agora, e faço porque me faz bem. Então a gente precisa ter esse extravasar. E a alimentação também, né? A gente sabe que a alimentação, até como você falou, né? Essa inflamação, a gente sabe o quanto que a alimentação ela vai dar uma desinflamada ou até uma inflamada no corpo. Exatamente. E o quanto ela vai te dar disposição ou não, né? Até porque tem muitos alimentos que acabam viciando, que acabam aumentando aí os nossos sistemas de recompensa. Sim. E estar perto das pessoas, né? Que a gente ama, que vai estar a convivência social, mas principalmente, né, naquele momento que a pessoa está saindo da depressão, que ela está mais sensível, das pessoas mais próximas, que ela sente muita confiança, né, que são realmente amigas. Né? Exato. Então, e que sejam relacionamentos saudáveis, relacionamentos que te façam bem. Fuja de pessoas que te causam estresse, tá bom? Às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, né, Flávia? Nesse momento. Tem pessoas que são, infelizmente, danosas para a nossa saúde mental. A gente tem que tomar cuidado também, né, com as pessoas tóxicas, para a gente não inflamar o nosso corpo. Paulinho! Flavinha! Vamos ter que terminar. Sim! Tá? Acho que foi muito bom esse episódio. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer, né, com leveza o nosso objetivo. E um tema tão denso em tão pouco tempo, mas que... A gente passou... Você achou que a gente passou bastante informação? Eu acredito que sim, eu aprendi muito. Gente, de verdade, eu sempre aprendo muito com a Flávia aqui. Ai, obrigada. Parece uma aula, né? Assim, às vezes fala assim, nossa, o Paulo faz tanta pergunta, né? Parece que ele não estudou psicologia. Não, eu penso sempre, né, em fazer aquelas perguntas que eu acredito que o povo de casa gostaria de fazer, e às vezes eu também tenho muitas dúvidas. Você também. É um exímio entrevistador. Para, Flávia. Companheiro. Eu estou acreditando nisso. Gente, não esqueça de seguir a gente no nosso canal, tá bom? No Spotify e no YouTube, também no Instagram, @psipaulo_siqueira e @doutora Flávia Sano. É isso aí, gente. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais, gente. Até mais. Um abraço.